Olá, amigos do mundo da Fórmula 1, mais uma vez o Por Dentro do Grid chegando aqui para falar das novidades desse maravilhoso mundo do automobilismo. Eu sou Vitor Aguiar, estou hoje aqui com o Lucas Holanda e o tema de hoje é: tudo bem, a gente já sabe que o campeonato está resolvido, todo mundo já entendeu que o Max Verstappen é campeão de pilotos, que a Red Bull é campeã de construtores, mas o que ainda está em jogo? Faltam 8 corridas até o fim da temporada, a gente vai ter agora Singapura, Japão, depois vem aqui para o continente americano, passa por Estados Unidos 2 vezes, passa por México, passa por Brasil, encerra também com corrida na Ásia, que também vai ter antes o Qatar, depois fecha em Abu Dhabi. 8 corridas para o fim da temporada, e o que está em jogo? O que ainda está em disputa nessa reta final de temporada da Fórmula 1? Que, convenhamos, as principais questões, os sonhos reais, as taças já estão definidas. Então, Lucas, boa noite, já que estamos gravando pela noite, mas boa tarde, bom dia também para os nossos espectadores. Mas, Lucas, assim, a tua primeira sensação quando tu olha para essa reta final de temporada, o que é que tu acha que é o mais importante que ainda vai vir aí de definição? Fala, Vitor, boa noite, bom dia e boa tarde para quem está escutando e assistindo, né, naturalmente. Eu acho que essa reta final, ela não vai apresentar surpresas no resultado final do título de Verstappen. Acho que ele vai ganhar a maioria das corridas também, mas acho que podemos ter surpresas pontuais. Sim, Interlagos, que é uma pista que ano passado, por exemplo, tivemos Russell. Final de semana passado tivemos uma boa prova da Ferrari, apesar de Verstappen ter vencido. Então, eu acho que é um cenário de algumas definições naturais, né, do título de Verstappen, da Red Bull também como campeã de equipes, mas eu acho que podemos ter surpresas pontuais interessantes, sobretudo com as atualizações aí que devem acontecer. Com certeza. Então, eu acho que a gente já pode abrir repetindo, né? O tricampeonato é questão de tempo, não tem muito o que discutir em cima disso. Verstappen chegou a 10 vitórias seguidas, tem mais 8 corridas. Se mantiver uma maré de sorte, quem sabe ele não encerra com 18. Mas a cadeira ali ao lado dele, o companheiro de equipe, já está um pouquinho mais em aberto, né, Lucas? Isso aí também pode ser uma definição muito importante para essa temporada, porque a sequência do ano vai trazer com certeza muitas informações sobre a permanência ou não de Sérgio Pérez na Red Bull. Então, essa me parece uma questão de tempo, né, para Pérez sair, né? Eu particularmente acho que Pérez não deve renovar, ele tem contrato até 2024, não é isso? Final de 2024. E todos os indícios apontam para uma não renovação dele, né? Acho, inclusive, que ele está devendo no critério técnico. Acho que ele faz uma temporada bem abaixo do que todo mundo esperava dele. Por mais que Verstappen seja um fenômeno, acho que o desempenho deveria ser melhor. Então, eu acho que Pérez não renova. E gosto muito da ideia de... Opa, fechei o microfone sem querer. Gosto muito da ideia de Lando Norris como substituto. O que é que você acha? Eu acho também, mas o cenário que eu vejo é que ainda, de acordo com o que acontecer nesse ano, a questão ainda é ele não renovar, é dele sequer chegar para 2024. Ele não ter sequer o último ano de contrato. As falas na Red Bull acho que estão cada vez mais truncadas. O Helmut Marko, que a gente sabe que é um grandíssimo babaca e continua reafirmando isso cada vez mais, mas ele mais uma vez segue dando sinais de que a Red Bull não está satisfeita com o Pérez, e eu vejo um cenário possível para que o Pérez saia ainda no fim dessa temporada, que aconteça com ele o que aconteceu com ele na saída da Racing Point. Eu acho sim que para 2024, caso ele continue em 2024, a chance de renovar para 2025 no cenário atual é basicamente nula, e que o Lando Norris já desponta assim como um possível forte candidato.
seria uma disputa um pouco diferente do perfil que a gente vê até hoje a Red Bull. A gente não vê a Red Bull com dois pilotos em uma situação de equilíbrio desde quando o Vettel estava começando a crescer ali para se aproximar do Mark Webber, mas isso é muito tempo atrás, em outro cenário de Red Bull, que jamais imaginava em ser uma equipe com essa força que tem hoje. Mas eu acho que sim, que o Norris hoje é o favorito a essa vaga para 2025, mas o cenário que eu vejo é que talvez para 2024 mesmo. Cenário, eu acho que essas 8 corridas finais da temporada valem muito para o Pérez sobre permanência na categoria para o ano que vem. Eu acho que outro ponto aí que a gente pode trazer também é uma possível retorno de Ricardo, né? Ele voltou para a Fórmula 1, não está na Red Bull, mas é um cara muito querido pela equipe e, sobretudo, por Verstappen, né? A gente sabe que Pérez e Verstappen não têm um bom relacionamento, então seria um indicativo natural, né? Para esse rompimento já em 2023 também. E até assim, pensando como gestor da Red Bull, você poderia ter em 2024 um cenário com Verstappen absoluto em primeiro e um tampão com o Ricardo ali em 2024 para ter Lando Norris em 2025. Eu acho esse um cenário assim muito factível e acho também que seria bom para a Red Bull. Acho que seria interessante. Não, com certeza. E essa reta final da temporada, aproveitando esse gancho de Ricardo, é muito decisivo também para o próprio Ricardo, né? Ricardo volta na Fórmula 1, faz duas corridas, quebra o pulso e é substituído na AlphaTauri pelo Liam Lawson, que começa com resultados interessantes. Esses dois primeiras corridas do Liam Lawson deu um sinal positivo para essa largada dele na categoria. Os dois pilotos são pilotos que são. O Ricardo é um candidato mais imediato, como tu já bem explicou, a vaga da Red Bull. O Liam Lawson é um postulante a médio prazo, não é um cenário atual, claro, mas daqui a alguns anos o Liam Lawson é um nome muito possível, sim, para a Red Bull. E são dois nomes que vão ter agora uma oportunidade muito interessante nessa reta final da temporada. Na próxima corrida em Singapura é muito improvável que o Ricardo volte, o Liam Lawson deve ter mais uma corrida para tentar chegar na zona de pontuação e colocar mais pressão em cima do Ricardo, que pelo que a Red Bull vem falando até agora, o Ricardo deve voltar no Japão. Então fazer as 7 últimas corridas do ano. Sendo isso, o Ricardo também vai ter um cenário de pressão, porque ele já vai ter perdido aí 3 corridas do que ele poderia mostrar desse seu retorno à Fórmula 1. A gente tem que lembrar que o Ricardo vinha de um ano, vinha de 2, de 3, de 4 anos ruins. Ele não foi bem na Renault, ele foi muito mal na McLaren. O ano passado dele foi terrível. 2022 do Ricardo foi terrível. Então, para existir esse cenário que tu fala, eu acredito sim que esse cenário que tu falou é um cenário muito possível. Com o Ricardo assumindo um mandato tampão, entre aspas, e sendo substituído pelo Norris em 2025. Mas eu acho que para isso acontecer, o Ricardo tem que mostrar resultado. Isso só vai acontecer se o Ricardo, nesse tempo que ele tiver, ele conseguir mostrar que ele ainda é um piloto competitivo. E quanto menos tempo ele tiver para isso, menos tempo ele vai ter, obviamente, para se provar. São menos chances, são menos oportunidades. Então, também é um cenário de muita pressão. Acho que esses dois pilotos que vão ocupar o talvez segundo carro da AlphaTauri nessa reta final da temporada, tem aí coisas para provar, apesar do Liam Lawson ter uma segurança maior, porque ele já está ali, em teoria, meio garantido para pegar essa vaga da AlphaTauri em 2024 ou em 2025. Exatamente, eu tô com essa teoria também. Eu tô com essa teoria também. E assim, apesar de todos esses pontos aí que a gente trouxe que seriam em tese favoráveis a Ricardo, não sei se há tempo hábil, né, para ele garantir essa vaga na Red Bull, né? Assim, é complicado. Claro que a gente tem que botar as expectativas, não dá para cobrar de Ricardo o pódio, enfim, difícil. Mas também não dá para ele ficar em 17. No AlphaTauri eu diria que é impossível cobrar Pois pódio. é. Não dá para ele ficar lá atrás, né? Então, acho que ele vai ter que surpreender aí nessa reta final e acho que é um ponto para a gente ficar de olho.
E no fim também a pressão sobre Pérez eu acho que fica ainda mais latente depois que a gente olha, justamente a gente está gravando no dia 6 na quarta-feira, véspera de feriado, e justamente nesse dia veio à tona uma frase, mais uma frase completamente infeliz do Helmut Marko, que já fez comentários infelizes em diversas oportunidades na Fórmula 1, tomou decisões questionáveis e criticadas em diversas oportunidades por fãs da Red Bull, por críticos da Red Bull. Não gostar do Helmut Marko é quase uma unanimidade no universo da Fórmula 1. E hoje, mais uma vez, ele deu uma bola fora gigantesca. Ao falar do Checo Pérez, ele disse que ele tem dificuldade de lidar com pressão e disse que, na visão dele, um dos motivos para isso é o fato dele ser sul-americano. Já começa que Pérez não é sul-americano, Pérez é mexicano. O México fica na América do Norte. É um país vizinho aos Estados Unidos e vizinho a Nicarágua, salvo engano, na América do Norte. Não é América do Sul, de jeito maneira. E segundo que, mesmo se fosse América do Sul, se fosse Oceania, África, Ásia, não faz o menor sentido qualquer comparação nesse sentido. Tanto que, a gente, quando fala de automobilismo na América do Sul, a gente tem Romain Fangio, pentacampeão, a gente tem Ayrton Senna, tricampeão, a gente tem Nelson Piquet, tricampeão, a gente tem Emerson Fittipaldi, bicampeão, então são aí 12 títulos sul-americanos na Fórmula 1. Não faz o menor sentido querer dizer que piloto sul-americano, que piloto latino não tem cabeça para pilotar carro. Não faz o menor sentido, é um puro suco de preconceito, de xenofobia. Pois é, lamentável demais. Acho que a gente pode questionar o desempenho de Pérez de várias formas, falar das últimas corridas dele que foram abaixo. Apesar de. Acho que ele ficou em quarto na última, né? Ou foi terceiro, meu Deus, eu não lembro. Em Monza ele foi segundo. Conseguiu fazer a corrida de recuperação, mas é aquilo, sempre precisando fazer corrida de recuperação porque tem sábados terríveis. Exato. E o sábado dele, acho que ele largou em terceiro, não foi, se não me engano? Largou em quarto. Largou em quarto. Eu acho que foi quarto, Largou em quarto. Então, assim, é um piloto que, como eu falei, tá devendo. Os pré-corrida dele, no caso, são bem ruins, eu acho. Acho que é um ponto muito negativo, porque foi algo sucessivo, sabe? Assim, várias vezes ele teve sábados bem abaixo, então, naturalmente, acabou pesando na corrida. Então, eu acho que você pode criticar isso nele, pode criticar a falta de uma competitividade dentro do possível maior com o Verstappen, mas o tom que ele falou aí para criticar, foi uma crítica, né? Foi realmente como tá aí no slide, comentários xenófobos mesmo, e de forma alguma isso pode ser aceito. Não cabe mais. Nunca coube, né, na verdade. Completamente. Eu comparo muito com a Mercedes. A gente viu o Bottas. O Bottas teve anos muito ruins. Muito ruins, não. O Bottas teve anos com desempenho muito criticado, com razão, tendo desempenhos fracos, tendo várias falhas na Mercedes, naquela época de dominância da Mercedes, claro. Mas ele foi mantido, apesar de todas as críticas, e ele foi sempre apoiado, e sempre da equipe eram comentários muito elogiosos sobre ele, sempre porque ele conseguia entregar o que a equipe precisava. Mesmo sem ser um piloto perfeito, mesmo sem brigar por título, mesmo não conseguindo pegar muitas vitórias, muitas poles, ele era o piloto que garantia que a equipe ficasse segundo. Ele fazia o que a equipe precisava. E se a gente for olhar brutalmente para a pontuação, o Pérez está entregando isso. O Pérez é o piloto que, desde que chegou, nunca foi um piloto incontestável, nunca foi nunca teve grandes exibições, mas é o piloto que está sendo o necessário para a Red Bull. Ainda assim, o clima é um clima muito tenso, um clima de muitos questionamentos de dentro para fora. Não são questionamentos externos, são questionamentos internos que existem claramente ali sobre o Pérez, falando da possível saída dele mesmo com contrato, coisa que nunca aconteceu com o Bottas. Se falava muito sobre saídas do Bottas no fim do contrato dele. No meio, ninguém especulava que o Bottas ia ser chutado pela Mercedes, porque se sabia que não era o procedimento da equipe. E a Red Bull tem essa pecha de destruidora de pilotos. A Red Bull fez isso, a gente já vai contar aqui uma lista enorme de pilotos que a Red Bull triturou. Gasly, Albon, que hoje tiveram oportunidades na Fórmula 1 e outras equipes, Kvyat, tantos nomes. O próprio Carlos Sainz também foi um nome chutado da Red Bull.
Então, não é uma equipe fácil de se lidar ali dentro, e a gente sabe que muitas dessas questões passam diretamente por esse cara que está na tela, passam diretamente pelo Helmut Marko, que tem esse cargo de consultor. Uma frase que eu vi uma vez que eu gosto muito de repetir quando se fala dele: ele tem um cargo de consultor por falta de um adjetivo melhor, porque na verdade é ele que manda. Ele tem uma palavra ali que é tida por verdade. Perfeito. E essa gestão dele é muito problemática. Apesar do sucesso, né, da Red Bull, mas que, na minha humilde visão, não está atrelado a ele especificamente. Mas é uma figura problemática, eu diria. Pois é, mas ele tá ali na equipe garantida da ponta, mas abaixo da ponta tem uma briga que vai seguir interessante até o final dessa temporada, né, Lucas? Mercedes é vice-líder com 273 pontos, Ferrari está em terceira com 228, Aston Martin caiu agora para a quarta colocação com 217, apenas 11 pontos atrás da Ferrari, mas também sem mostrar muita força de reação. Está parecendo que a Ferrari tem potencial aí para abrir um pouquinho da Aston Martin. Essa briga pelo vice é também outro ponto que está completamente em aberto até o fim da temporada, né? Pois é, a Aston Martin começou muito bem, né, mas era uma coisa que a gente sempre falou nas lives, eu lembro muito bem, de que a Aston Martin, a disparidade entre os pilotos da equipe é muito grande, né? E naturalmente acaba ficando só com o Alonso o peso, né? Porque ele é o único que consegue competir na metade de cima da classificação, né? Então, Stroll, assim, muito abaixo. Então, eu acho que era natural que a Aston Martin fosse perder força, sabe? E eu acredito que ela não vai ser vice, não. É um ponto que a gente falava e eu acredito que vai se confirmar. Acho que ou a Mercedes ou a Ferrari vão abocanhar essa vaga aí. Agora, da Aston Martin. Agora, se a Aston Martin segurar pelo menos um terceiro, eu acho que já é um grande feito para se compararmos com as expectativas iniciais. Não, com certeza, com certeza. A Aston Martin é uma equipe que vinha da parte de baixo do pelotão no ano passado. Uma equipe que começou, na verdade, no ano passado ali entre os dois ou três piores carros e teve uma evolução muito grande de lá para cá, mas ainda não é a equipe que pretende ser uma equipe de ponta, mas mostrou que ainda se aproximou muito, mas ainda não chegou lá. Realmente está um cenário muito desenhado, acho que para a Mercedes, para esse segundo lugar, mas não acredito que vai ser uma disputa que vá ser completamente descartada até o fim da temporada. Acho que é um ponto também muito interessante para a gente acompanhar até o fim do ano, porque lembrando, claro, o título é o que realmente importa, todo mundo quer o título, mas cada classificação para cima ou para baixo são muitos milhões de dólares de diferença em premiação. É um dinheiro que, no planejamento para a temporada seguinte, é crucial para o ordenamento da equipe, para conseguir fazer alguns avanços, algumas ideias, alguns projetos a mais, para conseguir atualizar alguma coisa mais na fábrica, para conseguir investir em tirar um profissional, seja um piloto, seja um engenheiro que for de outra equipe. Então, essa mudancinha aí nas posições também pode trazer uma diferença muito mais pesada do que parece. A gente sabe, claro, que Mercedes e Ferrari têm muito dinheiro independente disso, mas da Aston Martin para baixo, cada mudança tem um peso ainda maior quando a gente fala em dinheiro, e principalmente para essas quatro últimas equipes do grid. A McLaren já está ali meio que com um quinto lugar muito bem desenhado, que dificilmente chega para o quarto, dificilmente cai para sexto. A mesma coisa com a Alpine, no seu sexto lugar também pouco ameaçado. Mas de sétimo para baixo as coisas estão meio em aberto. A Williams vem uma grande evolução, está em sétimo com 21. A Haas está em oitavo com 11. A Alfa Romeo um ponto atrás só, em nono com 10. E a Alfa Tauri, essa já com desempenho mais baixo, apenas 3 pontos na última colocação. A Williams está em evolução, mas também não dá nem para cravar que esse sétimo lugar é dela, né? Uma corrida boa pode colocar a Haas aí já empatando, né, Lucas? Pois é. A Williams com o grande Albon aí fez uma boa corrida no domingo passado, mas não é muito parelho lá atrás. Então
acho que não dá para cravar ainda não. Acho que tá. Vamos ter que esperar algumas corridas aí para termos um cenário melhor. Albon, que inclusive é um dos grandes destaques dessa temporada, querendo ou não, né? 21 pontos da Williams, todos eles conquistados pelo Albon, que pode, inclusive, muito bem despertar o interesse de alguma outra equipe. Vai que a Red Bull decide dar uma outra oportunidade para ele no lugar do Pérez, nesse talvez ano tampão antes de um mercado que se abre mais em 2025. É um piloto que está aí conseguindo grandes desempenhos com a Williams, que a gente sabe que já vem de alguns anos como um dos carros mais fracos da temporada, mas que está conseguindo ter o seu melhor ano possivelmente seu melhor ano desde Felipe Massa. Então, possivelmente não, com certeza o seu melhor ano desde a aposentadoria de Felipe Massa, quando ele fazia dupla ali com Stroll, com Sirotkin, com Bottas. Então, é um resultado muito positivo que a Williams vem tendo e que, se conseguir manter também, vai ser importante para essa reerguida da equipe. E eu acho que para ela, no fim dessas 4 aí, para ela é a que mais vale. A AlphaTauri tá para mudar de nome ano que vem, tá num período, vai trocar também a chefia técnica. Então a AlphaTauri está em um ano de mudança. A Alfa Romeo está fazendo uma transição para virar Audi daqui a 3 anos. Ano que vem vai correr como Sauber, já descaradamente em um período de transição. A Haas também está tentando fazer uma mudança, deve inclusive se juntar com a Alfa Romeo para o ano que vem, isso ainda não está confirmado, mas a Alfa Romeo deve se tornar patrocinadora principal da Haas, que está se reajustando aos pouquinhos depois daqueles anos terríveis, daquele ano terrível com o Mazepin. E a Williams é a que agora está parecendo tirar um pouquinho o pé da lama. Eu acho que para ela, um bom resultado esse ano, ela, dessas 4, é a que mais precisa de um bom resultado esse ano, depois da sequência ruim, já sob comando da Dorilton, que assumiu a equipe há 2 ou 3 anos. E também, claro, tudo isso valendo muitos milhões de dólares. E também com cadeiras em aberto, né? A Williams tem uma vaga aí do Sargent que precisa se provar, então essas últimas corridas do ano são importantes para o Sargent tentar manter a sua vaga na Fórmula 1, porque o Mick Schumacher, por exemplo, é um candidato. Na Alfa Romeo, o Guan Yu Zhou já está começando a ser questionado, pode ser que não fique para o ano que vem, e tem o Theo Pourchaire, que ao que tudo indica, vai ser o campeão da Fórmula 2 e faz parte da academia da Sauber, como um postulante a essa vaga. Tem o próprio Felipe Drogovic também como um postulante à vaga da Alfa Romeo. Então pode ser que o Zhou acabe sendo sacado, ele precisa de bons resultados para confirmar essa vaga. E a AlphaTauri, como a gente já falou, tem o Ricardo, que vai estar em um momento muito delicado para conseguir 7 corridas muito boas, meio que se provando em cada uma delas, e vai ter o Liam Lawson, que deve ter mais 1 ou 2 oportunidades para mostrar a cara dele no mundo da Fórmula 1. Tudo isso começando, né, Lucas, por Singapura. Alguma coisa mais a debater? A gente já pode encerrar falando do próximo GP. É isso. E Singapura, no contexto onde o Singapura Gate aí ganha contornos a cada semana, né? Ganha atualizações a cada semana. Então, vai ser interessante. O que a gente vai ter de novidades até lá, que o último vencedor foi de Sérgio Pérez aí, ó, como você bem brilhantemente fez o slide. O nosso Sérgio Pérez aí, tão citado durante o programa, é o último vencedor do GP de Singapura. Duas coisas interessantes. Não tá na lista. Não tá, nunca venceu lá não. Ele vai bater mais um recorde. A Red Bull é a maior vencedora de Singapura, a Red Bull e Mercedes, eu acho, se não me engano, são 5 vitórias de cada. São 6 vitórias, então, de cada. São 5 do Vettel e 1 do Pérez. Verstappen nunca venceu lá. É corrida de rua, né? O Pérez tem essa peste de ser o rei das corridas de rua. Conseguiu vitória no passado, pode tentar fazer essa surpresa de novo esse ano. E vai ser interessante também essa situação de Singapura Gate, que tu bem lembrou, até porque hoje, no dia 6, que a gente está fazendo a gravação, o Nelson Piquet falou pela primeira vez sobre o
essa entrada na justiça que o Felipe Massa fez. E lembrando que depois que o Felipe Massa entrou na justiça, a FIA disse para ele não ir em Monza. E agora, logo na semana seguinte, é Singapura que foi o palco disso tudo. Então, com certeza vai ser um tema muito lembrado novamente no fim de semana, muito debatido. Mas isso é só, no caso, só na semana que vem. Esse fim de semana não tem corrida, Singapura na semana que vem. Singapura nas suas 61 voltas, nas suas 23 curvas, Sérgio Pérez, último vencedor. O GP de Singapura acontece no dia 17, domingo da próxima semana, às 9 da manhã. E claro, até lá, no meio do caminho, tem muita coisa que a gente vai trazendo de conteúdo, tanto nas nossas redes sociais, que você vê aqui em cima, no Twitter, no TikTok, no Telegram, no YouTube, em @ por dentro do grid, e no Instagram, em @ por dentro do grid F1. Só acompanhar a gente que você fica por dentro do que a gente está produzindo nas redes sociais, das informações, das notícias, das novidades do mundo da Fórmula 1. Lá também nas redes sociais você encontra o link para o nosso grupo do WhatsApp. E é isso, a gente está por aí em qualquer plataforma, basicamente, que você quiser acompanhar a gente. Então, na próxima semana a gente vai ter alguma live nova por aqui para falar, algumas lives novas para falar do GP de Singapura. No sábado, depois do quali, a gente vai ter algum vídeo por aqui para falar do quali. E depois do pódio do GP de Singapura, no dia 17, a gente vai estar mais uma vez por aqui em uma live para falar de tudo que rolou nas emoções desse circuito noturno em Marina Bay. Então é isso, Lucas, meu amigo. Obrigado pela companhia e até a próxima, né? Pois é, temos mais uma semana aí para ver o que é que temos de atualizações no Singapura Gate. O Felipe Massa já se pronunciou. Então, eu acho que teremos mais novidades. E aí, se tiver novidades, naturalmente estará nas redes sociais do Por Dentro do Grid, que você pode seguir aí no Twitter, no Instagram também, lá no Telegram. Então, nos acompanhe e vamos nessa. Um abraço. É isso. E se a novidade for quente mesmo, a gente também faz um videozinho aqui para atualizar vocês. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.